com o senhor aqui. Prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. 1 Reis 19, versículo 4. A Deus toda honra, louvor, graça e adoração. Agradecer ao pastor pela oportunidade, Deus abençoe. Já vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia e foi assentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e sua botija de água. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque será muito longo o seu caminho. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor é este livro que lemos de 1 Reis 19, versículo 4. Estamos vendo um cenário ao qual Elias está fugindo de Jezabel e Acabe. Após Elias ele profetizar, apontando o dedo com autoridade sobre Acabe e Jezabel, a Bíblia diz que começa algo sobre a vida de Elias. Deus, só pregando carona no que o pastor disse na saudação, Elias precisa se esconder. E nisso que ele precisa se esconder, depois de profetizar, dizendo que segundo a tua palavra não choveria sobre Samaria, e nem orvalho veria sobre a terra, segundo a palavra do profeta, porque a primeira palavra está vindo de Deus. O texto e a Bíblia vai nos dizer que ele precisa se esconder. O próprio Deus tira Elias de cena. E a Bíblia diz que ele desce para o Querite, para o ribeiro de Querite. A palavra Querite quer dizer cortar a pessoa no meio, deixar na medida certa a qual Deus queria que ele estivesse. Então, após Elias profetizar, o próprio Deus tira Elias de cena e coloca com que ele veja o ribeiro. E Deus ele dá a providência para o profeta. Deus coloca a providência sobre a vida do profeta. Não é diferente no tempos que estamos vivendo. Deus ele quer que os profetas se encarregam de profetizar. Mas tem muitos profetas que ao invés de profetizar, eles estão como Davi se escondendo nas cavernas. Quando Davi chega na caverna de Adulão, ele se depara com homens endividados. Homens que estão problemáticos perante a sociedade. E Deus ele não quer isso. Deus quer que o profeta com autoridade, ele coloque a ousadia que Deus colocou sobre a vida dele. Será que eu posso profetizar nesta igreja cheia de Deus? Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, nessa noite. E eu quero te dizer que em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio ao vírus, em meio ao século 21, Deus ele conta comigo, Deus ele conta contigo, para que você profetize. Como assim, evangelista? É você profetizar com o teu celeiro vazio. É você profetizar com a tua enfermidade. É você profetizar, jovem, a tua faculdade. Deus ele quer levantar profeta no meio da crise. Deus quer levantar profeta para denunciar o pecado. Deus quer levantar profeta para denunciar da calassuri candaraia. Deus ele quer denunciar aquilo que está já cheirando mal, Zananina. Eu vou encerrar minha saudação, vou ser breve.
A Bíblia diz que depois ele profetizar, ele começa a beber do ribeiro, e os corvos começam a sustentar o profeta. Então no caos a qual o profeta, irmã, acha que ele vai morrer, Deus ele pega um corvo, de uma linhagem a qual o corvo ele se sustenta do sua própria espécie. Ou seja, o corvo ele mata os seus filhotes, porque o corvo é aquele que briga com o alimento. Então Deus pega um animal mortal, pastor Edivar, para alimentar o profeta. Deixa eu profetizar na tua vida. Deus vai pegar aquilo que traz morte para te alimentar na tua casa. O que o corvo trazia, evangelista? O corvo trazia pão, pão é a palavra. Deus ele vai começar a trazer aquilo que não tem para trazer para a tua mesa. Deus ele está dizendo nesta pandemia para algumas pessoas nesta igreja: eu vou trazer o sustento, eu vou trazer a água que é o refrigério, eu vou trazer o pão na tua mesa que é a palavra. Mas você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer nesta crise, porque Deus está trazendo o pão, Deus está trazendo a água, Deus está trazendo a palavra, Deus está trazendo o refrigério. Aí Elias come do pão que traz do corvo, bebe da água. Aí o Deus faz o que? O ribeiro secar. Só que no capítulo 19, eu vou correr, eu vou atropelar um pouco. Ele vai fugir para onde? Para o deserto. E ele vai se esconder debaixo de um pé de zimbro. Zimbro é uma planta que ela não nasce no meio do deserto. Por quê? Porque ela precisa ser regada. E o deserto todo nós sabemos que de dia é um sol escaldante e à noite faz um frio. Mas a Bíblia diz que Deus planta o zimbro debaixo daquele lugar para o profeta repousar. O profeta estava num momento de angústia, num momento depressivo. Mas quando ele chega no meio do deserto, lá tem um zimbro para ele descansar. Lá tem um zimbro para ele repousar a tua energia. Deixa eu profetizar na tua vida. Será que você pode levantar a tua mão? Eu sou assembleiano também, eu sou pentecostal. Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas que o deserto não é o teu fim. No deserto ainda vai ter uma vírgula para Deus colocar um zimbro para você descansar. Mas é só o zimbro? Não. A Bíblia diz que descia um anjo, e o anjo trazia o quê? Ele trazia pão, e na botija tinha o quê? Tinha água. Deus está dizendo para algumas pessoas: o deserto que você se encontra não é morte. O deserto é só uma vírgula para eu começar uma nova história, para eu te dar pão, para eu te dar água, para eu te dar alimento. Você não vai parar nesse deserto. Nesse deserto tem pão, nesse deserto tem água, nesse deserto tem palavra, nesse alabassuri candará forca. Nesse deserto Deus está contigo. Alaia, céu e calassúria. O profeta achou que iria acabar, pastor, mas no deserto tinha pão, tinha água. Quantos profetas estão se escondendo em meio à crise, dizendo: eu não vou sair de casa não, o vírus está aí. Mas Deus está dizendo: eu quero levantar Elias no meio da pandemia. Eu quero levantar jovens cheios do Espírito. Eu quero levantar irmãos cheios do fogo, cheios da palavra. Para quê? Para provar que a palavra é o que sustenta. A palavra é o que sustenta. A palavra é o que sustenta. Pode dizer vai parar, mas a palavra te sustenta. Pode dizer a casa dela está acabada, mas a palavra sustenta. Deixa eu ser profeta na tua vida. A palavra te sustenta. A água te traz o refrigério, e a palavra vai fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. Lá céu e camandaraia forca. Alabacancho, elebassuri, ebria faio. Alabaracanda, ebria folha. Estou sentindo Deus nesta congregação. Elaio de cancho, elebre, dou e afaio, candaraia. Alabacel e candaraia. Vou encerrar a saudação. Sei que eu já passei dos 5 minutos, a qual é constituído. Mas ele deita debaixo do pé de zimbro. O anjo desce e diz: olha, camarada, levanta, come do pão e bebe da água. Mas o texto diz que o anjo desce pela uma segunda vez. Salmos 3, capítulo 5, Davi vai escrever dizendo: deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Quem dorme sendo perseguido? Quem dorme sendo ameaçado de morte? Ninguém. Mas o profeta estava depositando a sua confiança em Deus.
Mesmo depressivo, ele estava dizendo, eu sei que o socorro vai descer. Mesmo passando, eu sei que o socorro vai descer. O anjo desce pela segunda vez. A primeira ele come, ele bebe, ele dorme segunda vez. Se fosse eu tinha metido o pé na primeira, mas não, ele come, ele deita e volta a dormir. Aí o anjo desce pela segunda vez, diz, camarada, levanta daí, sabe por quê? Porque longa serás a tua caminhada. Longa serás a tua caminhada. Levanta a mão, vou profetizar, entrega o microfone. Eu não sei como você chegou nesta igreja, mas Deus está dizendo, o deserto só vai ser algo sobre a tua vida, porque hoje tem pão, tem água. E eu te digo mais, o deserto só vai ser algo passageiro, porque Deus vai te levar para o outro lado, porque longa é a tua caminhada. E ele se alimenta do pão, bebe da água. E o texto diz que ele vai para o monte. O profeta é ousado, vai orar. Quando ele come do pão, ele bebe da água. Para mim já seria o suficiente para mim caminhar, mas não. Ele vai buscar mais de Deus no monte Horebe. Porque para nós não é o suficiente. Então fica com esta palavra. Esta crise não é para a nossa morte. Esta crise é para a gente caminhar onde Deus quer que nós chegamos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluias. Tem alimento para você, tem refrigério. Tem pão. Belém é a casa do pão. Glória a Deus.